Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Olha, essa pessoa que nós vamos bater um papo hoje, iniciou a reportagem, iniciou a sua carreira no dia 10 de novembro de 1970. Você já pensou o que é isso? É um verdadeiro ícone da reportagem policial do estado do Pará. E ele construiu uma carreira em décadas, cobrindo delegacias, hospitais e o cotidiano da polícia em Belém. Trabalhou, olha esse currículo aqui, trabalhou na RBA TV, na Rádio Clube do Pará, no Diário do Pará. Também passou por outras tradicionais como Guajará, Marajoara, Maguari, Difusora e Liberal. E jornais também, como o Estado do Pará, o Dia, a Província do Pará e o Liberal. Estou falando de Amaury Silveira. Amaury, prazer muito grande, uma honra ter você aqui conosco, tá? Muito importante tê-lo aqui. Eu quero, de princípio, agradecer por estar com vocês aqui no canal. Já faz algum tempo que eu estou longe do vídeo. Desde quando eu saí da Marajoara, onde eu estava apresentando a Patrulha da Cidade, em 2023, e de forma que voltar agora ao vídeo, a convite aqui do Vanderlei, me deixa não só feliz, como também espero contribuir para a audiência do programa dele. Diálogos é um programa que, a bem da verdade, vem crescendo em termos de audiência. E eu espero contribuir para que isso continue acontecendo, Vanderlei. Com certeza vai acontecer e hoje vai ser um pico grande de audiência. Você é uma pessoa, uma personagem que puxa muita audiência, arrasta muita gente, que muita gente gosta de você. Eu lhe falei, né, que lá no início, eu bem novinho lá, estou chamando você de velho, mas... Não, eu não sou velho. Eu só tenho 76 anos. Ótimo. Eu não sou velho. Eu gostava de assistir o programa, né? E no qual você aparecia dando as notícias policiais. E eu ficava sempre curioso também com esse boné, né? Esse boné tem uma história. Isso, conta rapidinho essa história aí. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu quero começar logo com o boné. Esse boné, quando eu saí da Rádio Clube, que era na Curuzu, eu era diretor lá. Quando eu saí, que eu fui para a RBA, onde hoje é, ali na Almirante Barroso, o diretor, general Cabeça Branca, já é falecido, ele chegou comigo e disse: rapaz, vamos esconder essa careca. Vamos ver um jeito. O Jader até prometeu fazer um implante aí e tal. Eu digo: não, tem outros jeitos aí e tal. Eu vou pensar. No dia seguinte, eu apareci já com o boné, nesse estilo europeu. Ele disse: mas está muito bom. Aí ele mandou a secretária lá autorizar o financeiro a me entregar dinheiro suficiente para comprar uns 10. Foi assim que começou. Uns 10, mais ou menos. Quer dizer que você sempre mudava o boné. Todo dia eu mudava um boné diferente. E foi ficando, nunca mais eu tirei o boné. Certo. Diz uma coisa, Amaury, quem foram as tuas grandes influências na rádio? Início da tua carreira? Não há dúvida, Paulo Ronaldo, Mendonça de Albuquerque. Foi o maior repórter policial, até hoje não teve igual. Ele era um cara audaz, ele não deixava conversa fiada acontecer, era um cara da verdade e o povo gostava muito. Quando ele morreu, 50 mil pessoas acompanharam o sepultamento. Para você ter uma ideia, o traslado do corpo lá para Santa Isabel. Ele era um astro da rádio. Um astro a televisão na época não tinha esse glamour que hoje tem. Sim, não sim. tinha. Depois do Paulo Ronaldo,
já foi o entrosamento. Não tinha repórter policial, a bem da verdade. Eu tinha lá o Adamor Filho, que era da Patrulha da Cidade, e eu fui fazer Rádio Liberal. Rádio Liberal. E o Adamor era um cara assim, bonachão, não dava pra gente tê-lo como uma referência, não. Mas a gente vivia o dia a dia, um ao lado do outro, trocava notícia, a gente se tratava mal às vezes, mais ou menos isso. Mas não, a referência foi o Paulo Ronaldo. Diz uma coisa, você cobria delegacia, IML, plantões policiais. Qual foi o caso assim que marcou? Eu sei que você deve ter muitos, mas que vem primeiro na tua mente assim, um caso importante. Naquela época, não tinha assalto. Em 1970 não tinha assalto. Era só furto, arrombamento e ladrão cheirando éter na rua, éter, quebrando a vidraça das farmácias para roubar o éter. E os acontecimentos eram nesse patamar. Um fato, entretanto, que me chamou a atenção foi o que seria o primeiro assalto ocorrido em Belém. 3 mulheres armadas de lâmina de barbear assaltaram um turista francês atrás do prédio dos Correios, na rua 1º de Março, lá no bairro da Campina, tomando a carteira porta-cédula dele. Minutos depois, um investigador chamado Bonfim prendeu as 3 mulheres. Eu acompanhei todo esse desenrolar de trabalho de polícia para prendê-las. E acho que me chamou muita atenção, porque até hoje eu me lembro disso. Mas era uma investigação, e aí você ia paulatinamente dando notícia? A central de polícia era onde ficava tudo praticamente. Tinha delegacia de distrito, mas era a central de polícia. E ele disse a Maurício, tu quer acompanhar? Vem, que eu vou prender umas mulheres ali que assaltaram. Eu fui acompanhando. Fui de bicicleta. O momento, então, todo o desfecho do caso, você estava lá em cima Eu estava em cima. Eram poucos os acontecimentos, a gente acompanhava, então, muito em cima. Sim, mas o que acontece é o seguinte, essas coisas foram evoluindo, né? Vem 70, vem 80, vem 90. Fala um pouquinho dessa evolução das coisas aí. E como é que você foi se adaptando a cada momento, novo momento? Primeiro, eu fiz amizade com todos os delegados de polícia. Todos eles. Eu explorei a vaidade deles, que até então o próprio Paulo Ronaldo nem o Adamor não exploravam. Então eu descobri o ego. Eu tinha uma vantagem muito grande. Enquanto o Paulo Ronaldo e o Adamor não tiveram escola, foi a escola da vida, eu não. Eu fiz curso de jornalismo em Fortaleza. Sim. Então eu vim preparado. Eu vim preparado para brigar. Então eu comecei a estudar. E a coisa que eu percebi foi que os delegados, eles queriam explorar o ego. Eu poderia explorar o ego deles. Então eles prendiam preso. Delegado prendeu perigoso marginal e blá, blá, blá. O bandido nem era perigoso, mas eu dizia que era. Você fazia ele virar um monstro. Exatamente. Então, foi por aí que eu comecei a ganhar mais credibilidade ainda que os repórteres que tinham. Tinha um carinho por parte dos delegados, né? Exatamente. Os delegados começaram a gostar. Tinha um delegado chamado Tenente Orlando Souza. Cara, gente boa. Eu chegava na central de polícia, a primeira coisa que ele dizia, vamos merendar que eu pago. Era. Mas é isso. A vida nos ensina. A vida nos ensina. É verdade. Me diz uma coisa, você passou por várias rádios, não foi? Foi. Tradicionais. Como foi para chegar nessas rádios aí? Com a minha capacidade profissional. Basta lembrar, Guajará, Marajoara, Difusora e Liberal. A rádio que me destacou foi a Guajará. Não foi a Liberal. Foi a Guajará. Eu me destaquei na Guajará. Aí, de lá, o
Adamor Filho foi convidado a peso de ouro para apresentar um programa chamado Comando Liberal, na Rádio Liberal, AM. E aí a patrulha da cidade ficou esvaziada, não tinha. Aí alguém disse para o Manuel Ribeiro, que era o dono da Rádio Marajoara, que eu estava disponível lá na Guajará, que eu não era empregado. E ele mandou, então, eu esqueço o nome Almir Silva, alô, interior, mandou o Almir Silva fazer um contato para que eu fosse conversar com ele. Eu fui. Eu já saí da sala do Manuel Ribeiro empregado. Foi. Saí como apresentador de A Patrulha da Cidade. Olha aí. De forma que, assim, eu comecei a ter um dinamismo maior como apresentador da Patrulha da Cidade. Paralelo a isso, eu, na TV Guajará, eu apresentava um programa no fim de tarde chamado Alerta Cidade. Polícia. Aí, na rádio Marajoara, assumiu o outro novo proprietário, Carlos Santos. E o Carlos Santos disse, conversando comigo e tal, ele disse, agora tu só sabe fazer polícia? Eu disse, é só o que até hoje me ofereceram. Eu disse, rapaz, tu não quer fazer um programa de madrugada, assim, para animar as pessoas? Aí tu não serias nem repórter, nem apresentador. Você seria um animador de estúdio. Fiquei pensando, eu não sabia o que era animador de estúdio. Aí, na época não tinha Google, cara. Não tinha Google. Não sei nem o que ele está propondo para mim, né? Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu fui para a biblioteca pública da época pesquisar o que era animador de estúdio. Eu já saí preparado. Eu tenho essa vantagem. Se eu vou fazer uma coisa, eu tenho que fazer um projeto primeiro. Senão, eu não faço. Mas tá ótimo. Tem que fazer um projeto. E foi assim. Foi coisa que você aprendeu lá atrás, estudando, né? Também, lá atrás, exatamente. Tinha que ter um projeto. Muito bem. Amaury, mas veja bem. Sim, ali você restou ainda liberal, né? Como foi para chegar na liberal? O Paulo Ronaldo que me levou para lá. Ele... Também foi, polícia, também polícia. Foi para fazer polícia. Eu fazia uma participação em toda a programação chamada A Cidade contra o Crime. Quando o Paulo Ronaldo foi preso, que ele saiu da Liberal e foi para Guajará, ele me levou também para lá, para a Rádio Guajará. Foi de lá que eu fui convidado para fazer televisão pelo César Leal. Era um baixinho, gordinho, gente boa ele. Ele me convidou para fazer televisão. E eu, então, comecei a fazer uma participação no TV Cidade, que foi o maior programa de animação que teve na televisão, até hoje, o TV Cidade. Na época era apresentado pelo Kizan Lourenço, depois o Everaldo Lobato e o Zé Paulo também apresentaram o mesmo. Eu participei de todos. Acredito que ali foi uma escola para todos que estiveram lá. Hoje, por exemplo, eu vejo o J.R. Velar na Rádio Clube fazendo notícia. Eu me lembro que quando ele chegou falando que ele é Marajoara, né? Ele é de lá, daquele Sim. lado de coisa, e ele falava atropelando as palavras e tal, e aquele linguajar próprio do caboclo Marajoara. Ele queria, porque queria aparecer no TV Cidade. Com aquele linguajar não podia. Aí o César Leal disse, eu vou te colocar na reportagem de rua e tu vais aprendendo a falar um português legal, ou seja, uma escola, essa TV Cidade, uma escola. E ele até hoje fala legal, sem mais aquela caboclice. Aprendeu. Inteligentíssimo o J.R. Velar. Aprendeu trabalhando, né? Trabalhando. Amaury, me diz só uma coisa.
o jornalismo policial ele exige um certo sangue frio, né? Então, veja bem, você sempre teve esse perfil ou você foi adquirindo? Já que a gente falou em adquirir, você foi adquirindo esse perfil, com a experiência também, o aprendizado, igual o colega lá. Eu nasci para ser repórter policial. Não há dúvida. Eu nasci para ser repórter policial. Em todas as situações da vida, eu apareci como repórter policial. Eu me lembro que um dia eu saí do Jornal Liberal, que era na antiga Folha do Norte, vim andando pela Gaspar Viana, entrei num bar chamado Xendengo, que era de um senhor chamado Arthur. Xendengo. Subi, sentei, surpresa, o Paulo Ronaldo estava lá, estava tomando uma cerveja. Quando eu ia levantar para cumprimentar o Paulo Ronaldo, um homem se apresentou na frente, armado, e atirou no Paulo. Meu Deus. Foi. Ele não acertou, mas como ele estava ainda armado, eu peguei, atirei nele. Você? Eu atirei no cara. Agora sim. Atirei nele. Então, eu salvei o Paulo Ronaldo, salvei ele próprio, porque ele... Mas não morreu a criatura? Não, não morreu. Aí eu... Qual tiro foi onde? Eu demonstrei ali o meu sangue frio e a minha presença como cidadão. Entendi daquela forma. A polícia, que era lá próximo, me mandou embora. Foi, me mandou embora. Ia brigar com um repórter famoso? Eu já era famoso. Não ia brigar com um repórter famoso. Sim. Aí me mandou embora. Hoje não tem mais isso. Sim. Hoje a polícia... Mas o tiro do sujeito foi... Eu fiquei curioso, agora como telespectador eu dei um tiro no cara que furou o braço dele, caiu a arma e depois a bala ainda ricocheteou no peito dele, mas sem gravidade. Mas ele foi levado ao pronto-socorro da 14 e passou 2 dias lá internado. Você nunca mais viu falar nessa criatura? Nunca mais eu vi, nunca mais. Tá certo. Rapaz, essa daí sabia não, viu? Sabia essa, Lourinho? Não. Então começando a cavar, né? Por falar em cavar, a gente vai para o intervalo. Na volta, nós iremos falar sobre o período em que a Amaury ficou. E eu acho que foi um período também que o consolidou como um dos grandes nomes da rádio e da TV no Pará, pela RBA e na Rádio Clube do Pará. Aguenta aí que tem mais Amaury Silveira, o repórter policial. Já, já. Da gente dá pra sentir. Tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal. Eita, alimentos, é sabor sem igual. Eita, eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Do tucupi a pimentinha especial. Tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita, alimentos, é pra te conquistar. Eita, eita, que sabor gostoso. O Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Olha, de volta com o programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Hoje, o nosso querido Amaury Silveira, um repórter policial que todos nós aprendemos a admirar.
E eu acompanho a Amaury há muito tempo, mas vamos aproveitar aqui a estada dele aqui no programa para a gente explorar um pouquinho essa história tão legal, tão bacana. Amaury, mas como foi que você percebeu que eu perguntei algo parecido para o Pinduca? Eu perguntei Pinduca, você tem a dimensão da sua importância, da sua grandeza para a cultura do Pará? Ele disse, olha, na verdade não. Eu vou fazer essa pergunta para você. Quando foi que você percebeu que você realmente já era um nome, uma referência nessa área tão importante? Veja bem, tem duas situações. Eu estava fazendo programa na Rádio Clube, Antena 1, que hoje é a 99, Sim. Lá na Curuzu. Aí o segurança, tem um homem aí, numa picape, que ele trouxe para o senhor uma cela, mas é uma cela de couro muito bonita, seu Amaury. Eu disse, manda ele entrar. Aí ele entrou no estúdio. É que o meu programa da madrugada, eu começava com um trote de cavalo. Estou chegando no meu cavalo, pagará. Eu dizia. E o cidadão lá em Itaituba, pelas ondas curtas da Rádio Clube... Ele imaginou, né? Imaginou, pô, eu vou dar um presente para ele, vou a Belém, vou levar uma cela para ele. Então, eu fiquei encantado ao descobrir que eu representava para um público, digamos assim, um estímulo mental. O cara imaginava alguma coisa assim. Eu descobri isso. E segundo, eu, através do rádio... Sim, através do rádio. Na Rádio Guajará, eu consegui um leito para uma mulher. Na mesma hora que eu falei, eu consegui um leito para a mulher. Que audiência, hein? Que ela sofria problemas seríssimos e precisava desse leito. Olha, eu entendi a importância do meu trabalho. Esses 2 episódios foram marcantes para mim. Amaury, me diz uma coisa. Como é que foi a tua chegada na RBA? Porque aí vai começar uma outra grande história, né? Eu passei na Rádio Clube 32 anos, e na RBA Televisão 30 anos redondo. Na Rádio Clube eu fazia o programa da madrugada, que sempre teve uma grande audiência, e fazia próximo do meio-dia, de 11 ao meio-dia, um programa chamado Resenha Policial. Quer dizer que no grupo RBA a rádio chegou primeiro? A rádio chegou primeiro. Então, eu tinha vindo da Patrulha da Cidade, que ficou com a ANAS, porque o salário foi muito bom que eles me ofereceram, e me tiraram da Marajoara. E eu, então, comecei a fazer o programa da madrugada, e um programa Resenha Policial, que era de 11 ao meio-dia na Rádio Clube. Posteriormente, o diretor de então, Camilo Centeno, triste lembrança. Então, ele precisava de um repórter de rua que fosse, conforme ele mesmo disse, corajoso para enfrentar realmente a criminalidade. Eu disse, olha, eu sei fazer, né? Eu sei fazer. Ele, então, me colocou na rua com um cinegrafista de carro e tal, e eu passei a produzir, e passei 30 anos fazendo isso. Quando foi há 5 anos atrás, eu me aposentei, pedi a minha aposentadoria. Com a aposentadoria, sim, antes de falar em aposentadoria, neste período todo, eu dediquei toda a minha vida profissional, não só para a rádio, como para a televisão RBA. Eu acho que
não há dedicação. Talvez o Anais tenha sido um pouco mais dedicado que eu, talvez. Mas eu fui muito dedicado profissionalmente, muito. Me arrisquei várias vezes, muitas vezes a bem da verdade. Aí eu me aposentei. Antes de você falar na aposentadoria, quero lhe perguntar uma coisa, você já vai entrar na aposentadoria. Como era essa tua percepção da audiência? Que era uma grande audiência. A audiência que era oferecida pelo público paraense. Para nós, a gente percebia na rua. Um dia, eu percebi isso da seguinte forma. Eu e o Ari Santos, que é irmão do Carlos Santos, meu querido amigo Ari Santos, muito meu amigo, nós descemos dali da Presidente Vargas pela Rua Santo Antônio, Sim. no rumo da João Alfredo. Aí ele começou logo dizendo, tem um monte de gente olhando para ti, olhando para nós dois, mas é para ti. Aí eu comecei a achar graça. Quando nós chegamos já, mais ou menos na 1º de março, as pessoas começaram a me parar para me dar abraço e pedir autógrafo, bater foto comigo. Aí eu não cheguei na João Alfredo porque o público não deixou. Foi. Aí eu percebi a importância... Você se espantou com isso? Me espantei, eu não saía assim desse jeito, eu não saía. Me espantei, realmente. E não faz muitos anos, faz uns 20 anos mais ou menos isso. Sim. Mas foi assim. Que agora pode falar da sua aposentadoria. Quando eu me aposentei, a empresa, pela Rádio Clube, me pagou tudo que eu tinha direito. Todos os direitos eles me pagaram. Todo, Rádio Clube. Aí eu perguntei, e a televisão? Que eu derramava muito mais suor do que pela rádio. A televisão faz parte do mesmo grupo da Rádio Clube. Como é? Faz parte... Não, senhor. Eu saio de casa de madrugada para trabalhar para a Rádio Clube, deixo o programa gravado e saio com um cinegrafista em carro, uma coisa totalmente diferente, atrás de notícia para a televisão, arriscando a minha vida. Como é que eu não vou receber nada porque é do mesmo grupo da Rádio Clube? Não, senhor. Mas é assim, não tem direito. Aí eu procurei um escritório de advocacia, aí entramos na justiça. Eu ganhei na primeira instância. Aí eles recorreram. Lá no alto tinha um cara, desembargador, muito amigo dos Barbalhos. Ele largou-lhe a porrada em mim. Aí eu recorri para Brasília. Já está 8 anos lá em Brasília. 8 anos. É uma mágoa muito grande que eu tenho com a RBA, com os Barbalhos, mas principalmente com Camilo Centeno. Eu tenho uma mágoa muito grande. Uma mágoa forjada na emoção e no ódio. No ódio. Tenho essa mágoa muito grande. Me deixaram sem um tostão depois de trabalhar 30 anos numa empresa totalmente diferente de rádio. Televisão não tem nada a ver com rádio. Nada a ver, defendo isso até morrer. Foi assim que aconteceu. Mas eu não quero falar mais nesse assunto. Sim. Deixa ver se a justiça resolve lá por Brasília. Se não resolver, está tudo bem. Eu venho sobrevivendo. Apesar dos percalços, eu venho sobrevivendo. Mas tenho esta mágoa com a RBA, com Camilo Centeno. Porque se ele fosse macho, honrasse as calças que veste, teria pago para mim pelo menos uma bonificação. Pelo menos uma bonificação. Não, me mandou embora, meteu o pé na bunda e ficou por isso mesmo. A gente compreende. Amaury, voltando um pouquinho aqui no tempo,
Como é que você vê essa mudança do jornalismo, assim, dos anos 70 para os anos 2000? Eu vou emendar lá com outra pergunta. Você passou por situações difíceis, assim, ameaça de morte, nessas reportagens de rua? Quase que situação diariamente. de risco. Quase que diariamente a gente vivia esta situação. Um dia, o cara desceu de um carro na frente do veículo da reportagem de rua. Está chovendo. Desceu do carro com uma arma de fogo na mão e disse: agora, filho de uma égua, fala mal de mim! Eu nem sabia quem estava falando, coisa quem era. Nem sabia quem era. Era um deputado. É isso, meu amigo, é isso. Mas veja bem, você não faz uma limonada sem cortar o limão. Duvido! Sem espremer. Sem espremer. São os ossos do ofício. Sim, Amaury. Lembrando aqui pra gente, que é muito importante essa passagem do tempo, essa mudança e essa adaptação, porque você sobreviveu às mudanças, que é muito importante. Você continuou com a mesma popularidade num tempo em que as coisas estavam mudando de configuração e de uma forma rápida e gigantesca. Dos anos 70 para os anos 2000. Como é que foi para você? Olha, quando eu comecei, o gravador era deste tamanho. Para mim entrevistar alguém, tinha que levar aquele mondrongo debaixo do braço. Desse tamanho. Um dia, uns presos que iam para o Cutijuba para serem interrogados, eles se rebelaram e massacraram o tenente Teodorico Rodrigues, quebrando os dedos dele, e fugiram pela mata de Barcarena. Naquela época, surgiu um equipamento, era o BPT, um equipamento na Rádio Marajoara, era um rádio que você transmitia pelo rádio. O Paulo Ronaldo tomou uma surra quando foi fazer o acompanhamento dessa matéria, porque ele tinha que correr para o telefone, e não tinha telefone próximo, e o Adamor Filho foi para dentro do mato com o BPT e falava, da onde ele estivesse, ele falava. Isso era uma revolução, né? Avanço tecnológico naquela época. Isso era uma revolução, né? Revolução. Eu acredito que sobreviver a essas mudanças realmente é digamos assim, um exercício de adaptação. A pessoa precisa realmente conviver com esses equipamentos para poder ir se adaptando. E também ser uma pessoa maleável. Sim. Porque tem gente que, não, é assim, tem que ser desse jeito, não E presta pronto. desse jeito novo, tá seguro, preso a um antigo modo de fazer as coisas, não aceita. E você parece que se adaptou bem. No começo deste século, surgiu o telefone celular. Ele era deste tamanho. Tudo era grande, né? Era toda aquela antena e tal, desse tamanho. E a Rádio Clube comprou um, só que eu usava para fazer a reportagem de rua e também utilizava para contatos para a TV RBA. Eu não me lembro, sinceramente, de alguma coisa menos importante que esse equipamento que surgiu no começo deste século. O telefone celular. Impressionante. Aí a gente foi se adaptando ao uso. Quando esse novo esquema de celular surgiu, redes sociais, eu então senti o impacto. As pessoas sabiam das notícias antes de eu noticiar. Era. De que é isso, meu amigo? Redes sociais. Sim. Então eu procurei me adaptar também a isso. E hoje, se a mídia grande não se cuidar, as redes sociais vão tomar... Por exemplo, agora a política. Todo mundo sabe o que o candidato A faz, o candidato B e o candidato C.
todo mundo sabe. Só vai votar errado quem for burro mesmo. Rede social. Outra coisa, todo mundo tem celular. E existe, por exemplo, que você falou de política, existem as várias opiniões, jornalistas e jornalistas, gente até que não é jornalista, que também pesquisa e dá notícias. Agora tem um tal de influencer. Isso. Dá notícias lá, por exemplo, esse caso que nós temos aí agora, né? Master. Do Master. Quer dizer, não é só um lado agora, porque antigamente as pessoas tinham monopólio, né? Exatamente. E aí era só um lado, agora a moeda tem vários lados agora. Antigamente o governo, que queria exclusividade, ele pagava tudo quanto era de emissora e pronto, era só o que ele queria. Agora as redes sociais envergonham o governo. Pois é. É sério. Então você tem que se adaptar. E eu, graças a Deus, com 56 anos de profissão, estou mais dentro do que nunca. Maravilha. Trabalhando ainda, né? Pois é. Me diz uma coisa. Eu me lembrei aqui que eu ouvia muito falar, acho que era uma dupla, né? Ouvia muito falar dessa dupla, que eram os irmãos Quirino. Chegou a conviver com eles? Os irmãos Quirino, na verdade, eles são lá do bairro da... Um já morreu. Eles são lá do bairro da Pedreira. E eles foram endeusados por nós, repórteres policiais, porque eles davam um troquinho para a nossa merenda e tal. E a gente embalava, porque eles não podiam, não tinham posses. Então a gente dava aquele embalo, olha, os irmãos Quirino acabam de prender o perigoso bandido. O bandido não era perigoso, mas a gente dizia. Fazia o marketing. Mas não era só os Quirinos. Nós transformamos delegados de polícia em inoperantes, em grandes nomes. Grandes nomes. Sim. Com as devidas exceções. Por exemplo, o delegado Armando Mourão sempre se destacou como um grande policial. Mas teve delegado que não fazia coisa nenhuma, era um bunda mole, e a gente embalava. Endeusava também. Endeusava também. Rapaz, é uma trajetória impressionante, né? Mais de 5 décadas, 56 anos. 56 anos de reportagem. Muito e te bem. digo mais, eu vou chegar aos 80 anos, ou seja, aos 60 anos de profissão, se Deus quiser. Com fé em Deus, é o que nós desejamos. Falar nisso, eu acredito que vem mais programa aí com a Mauri, porque só esse momento aqui não é o bastante com uma história tão grande. Nós estamos falando de 56 anos de carreira e carreira produtiva e muito dinâmica. Mauri, eu quero te agradecer desde já por essa oportunidade, foi honrosa e eu espero que a gente possa gravar já outro programa. Se você quiser um novo programa, você vai ter que assistir esse aqui todinho para fazer perguntas que não tenham entrado neste contexto, para poder, né, animar, empolgar o nosso telespectador. Mauri, como é que a gente te encontra hoje? Onde é que você está trabalhando? Que a gente pode ouvir o Mauri? Rapaz, sim, eu até esqueci disso. Eu hoje apresento um programa de 5 às 7 da manhã, de segunda a sexta, na Rádio Povo FM, antiga metropolitana, pertencente ao Vladimir Costa, é a 94,3. Eu faço um programa animado, com muita música, muita notícia, e depois eu não tenho mais... O Ari Santos até me convidou para fazer um programa com ele na rádio web. Eu estou pensando nisso. Mas eu só estou hoje na 94.3 do Vladimir. Grande Vladimir! Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E a gente vai encerrando esse belo programa de hoje, Diálogos com Maderlei Nunes. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.